Bem-vindos mais uma vez ao Gélidos Domínios e a Éter Tenebres. Esta aqui é a continuidade da discussão acerca da gravitação. Vou aproximar um pouco a câmera. Da gravitação. Da lei da gravitação universal de Newton, né? Nós já fizemos a primeira versão do Gravitation, o primeiro capítulo do Gravitation, e vamos continuar com a discussão de gravidade ao lado da discussão de hidrodinâmica. Mas a gente precisa concluir essa discussão de gravitação clássica com alguns exemplos. Na verdade, e algumas perguntas surgiram, o que pode estender esse tema um pouco, como, por exemplo, por que alguns planetas, e a Lua em particular, têm uma face sempre voltada para a Lua tem uma face sempre voltada para a Terra, e alguns planetas, em particular extrasolares, têm uma face sempre voltada para a sua estrela. A necessidade eu também ainda não gravei a demonstração matemática da terceira lei de Kepler, vou fazê-la. Mas a necessidade dessa apresentação aqui é um pouco uma necessidade filosófica. Ocorreu um debate, uma série de debates recentes, acerca da validade de modelos da teoria do Big Bang, da teoria da evolução, em que é apontado uma série de deficiências nessas teorias. Assim, primeiro que a teoria da evolução, e eu queria pontuar algumas coisas e colocar esse trabalho como um exemplo. Bem, primeiro, assim, a teoria da evolução não está no mesmo nível da teoria do Big Bang. A teoria da evolução tem um nível de comprovação, corroboração muito superior à teoria do Big Bang. Não tem como comparar isso. A evolução é um fato científico, está dado. O Big Bang é um provável fato científico, mas ele possui muitas corroborações. Mas a própria teoria que sustenta o Big Bang, que é a relatividade geral, ela é uma teoria que tem boas corroborações também, mas que vem sempre sendo estendida. E pela própria ideia do que seria o universo e o nosso ponto de observação no universo, é muito provável que a teoria do Big Bang seja uma aproximação muito, muito pobre de uma teoria, esteja muito longe de uma teoria conclusiva para descrever o universo, como a evolução hoje é uma teoria que tem uma capacidade de descrever processos biológicos muito bem descritos. Bem, mas eu estou adiantando a discussão, como sempre, né? Apresento aqui o meu sumário, resumo, pequena discussão filosófica, que é isso que eu estou fazendo, acerca da validação de teorias científicas, pequena introdução à mecânica celeste, o problema de dois corpos, uma vez mais a lei da gravitação universal, uma aplicação à detecção à detecção de planetas extrasolares. E nós vamos discutir hoje a detecção de planetas extrasolares. Eu estou seguindo esse artigo aqui de 2017 da Revista Brasileira de Ensino de Física. Vou segui-lo com bastante rigor, salvo a discussão mais filosófica. Em resumo, eu vou dar uma lida no resumo. Planetas orbitando estrelas que não o nosso Sol são uma realidade pelo menos desde 92. Existe uma detecção anterior confirmada em 2003, mas a primeira detecção confirmada foi em 92. Os métodos de detecção são cada vez mais engenhosos e foram capazes de mapear uma verdadeira multidão de mundos extrasolares. Hoje existe um catálogo que eu vou colocar na descrição do vídeo e no blog dos mundos extrasolares, né? Que hoje vamos mostrar uma aplicação imediata das leis de Kepler à detecção dos planetas extrasolares. O que mostra como uma teoria, ainda que já superada por outra, ainda pode fornecer resultados e fornecer uma descrição da realidade bastante útil. Então, atualmente, esses dados aqui estão. Aqui tem um link
catálogo de planetas extrasolares, mas aconteceu na quinta-feira passada, dia 18 de maio de 2023, uma apresentação do professor Gustavo Porto de Mello no Instituto de Física da UFRJ sobre esse tema, e ele mostra dados mais atuais. Óbvio, a apresentação dele tem uma característica mais coloquial, então essa apresentação aqui vai ser mais técnica. E a apresentação do Gustavo Porto de Mello, Gustavo Porto de Mello é um professor do Observatório do Valongo, foi meu professor, inclusive, durante a minha primeira graduação. Eu tenho 2 graduações, astronomia e física, astronomia não concluída, né? Então, esses dados aqui, eles não estão atualizados, são 5.831 planetas extrasolares detectados até a última vez que eu olhei, 3.974 sistemas planetários e 858 sistemas com múltiplos planetas. É uma verdadeira multidão. E as detecções, elas estão acontecendo, assim, é impossível, não tem, como eu não sou da área, eu não consigo acompanhar isso em tempo real. Mas eu queria discutir um pouco sobre a validade dos paradigmas científicos. Tem esse livro de Thomas Kuhn que discute como é um livro que ele explica de uma forma com a qual eu não concordo, mas eu acho uma boa aproximação, como que acontecem as mudanças científicas, as chamadas revoluções científicas, né? Óbvio que nem uma revolução científica não está sempre às nossas portas, mas que é quando um paradigma é totalmente derrubado. Isso não acontece todo dia, isso é um fato difícil de acontecer. E tem paradigmas que não vão ser derrubados, como a teoria da evolução, e quando isso acontece, quando um paradigma não pode mais ser derrubado, é quando ele está tão bem firmado pelas evidências que o máximo que pode acontecer é que esse paradigma tenha um domínio de validade estabelecido. E isso acontece com as leis de Newton. As leis de Newton, elas são tão bem estabelecidas que elas têm um domínio de validade um domínio em que elas valem. Então, elas não caem mais. Assim, as leis de Newton, elas são funcionais. Elas descrevem a realidade, então elas têm pelo menos um domínio de validade. Então, assim, a teoria da evolução ela chegou num ponto, eu não sou biólogo, mas o que eu posso entender é que a teoria da evolução ela chegou num ponto em que não tem mais o que pode acontecer é que ela seja válida em um determinado domínio e que uma teoria mais ampla venha a ser estabelecida, em que inclua a evolução como um subdomínio dela. E isso acontece com a relatividade. As teorias newtonianas, a mecânica clássica e a mecânica celeste newtoniana, elas são um subdomínio da gravitação relativística, um subdomínio da relatividade especial também. Então, em certo limite, tanto a relatividade especial cai nas transformações do Galileu, como a relatividade geral cai na gravitação newtoniana. Nesse sentido, justamente porque essas leis são muito bem estabelecidas, elas encontram uma corroboração experimental muito boa, ainda que existam experimentos que desmintam a quais essas regras não conseguem não conseguem explicar. E a relatividade geral, nesse caso, assim como a relatividade, no caso da gravidade, e no caso cinemático, a relatividade especial, são melhores explicações. Então, nesse sentido, para baixas velocidades e baixas velocidades com relação à luz, quando comparado à luz, e campos gravitacionais fracos, as leis de Newton são válidas. Não precisa de relatividade. A humanidade hoje consegue controlar uma sonda em qualquer parte do sistema solar sem precisar de relatividade, só com as leis de Newton. Mas para comunicar com a sonda precisa de relatividade porque ela está muito longe. E aí tem o problema da simultaneidade, o limite da velocidade da luz.
Então, em termos de comunicação, a relatividade restrita é necessária, mas a relatividade geral, não. Então, é uma teoria com um escopo muito bem configurado, com muitas experimentações que corroboram ela, pelo menos dentro de um certo limite, como eu falei, como é o caso da relatividade das teorias newtonianas. Vasta comprovação em diversas áreas, né? As teorias newtonianas são corroboradas em teoria de fluidos, em diversos lugares, na mecânica celeste, assim, e elas falham. Na verdade, tem uma lenda entre nós, uma anedota, que no fim do século XIX dizia-se que existiam apenas duas grandes nuvens no céu da física, da mecânica newtoniana. E uma se transformou na relatividade, e a outra, ambas, né, a especial e a geral, e a outra a mecânica quântica. Mas essas duas teorias não derrubaram a mecânica clássica. Elas contêm a mecânica clássica em um certo limite. A mecânica quântica contém a mecânica clássica no limite, onde os níveis de energia são muito próximos uns dos outros, então você não consegue fazer os discretos. Na mecânica quântica, os níveis de energia são discretos, né? Mas se tiverem muitos níveis muito próximos, aí volta a valer a mecânica clássica. E na relatividade, velocidades muito baixas e ou campos gravitacionais muito fracos. Então, nesse caso, a validade da relatividade da mecânica newtoniana é total. E o método nós temos vários métodos para detecção de planetas extrasolares, né? E esse dado aqui, ele está desatualizado, não é mais isso. O método de velocidade radial, ele já foi superado, mas até 2017 ele era responsável por 70% da detecção de planetas extrasolares conhecidos, o que mostra com o poder da mecânica newtoniana, dessas três leis que estão aí, né? As leis de Newton mais a lei da gravidade. Aí nós vemos a ideia de paração e reação, que é um dos temas mais debatidos nas escolas, né? Onde você coloca a ação e a reação, que é a terceira lei de Newton, né? Então você tem duas massas orbitando uma a outra. Elas estão orbitando um ponto que é chamado de centro de massa, e o centro de massa é uma região do espaço que não necessariamente contém massa, mas é uma região onde a gente pode considerar que toda a massa do sistema está reunida ali, né? Então, ela é, por exemplo, o melhor sistema de referência, e ela é construída assim. Esse é o centro de massa, não necessariamente aqui com valor zero, né? Mas é zero quando a gente bota a origem no centro de massa, a origem do sistema de coordenadas no centro de massa, e passa a usar o centro de massa como um sistema de referência. E aí nós temos essa relação entre os raios das duas massas, com dados ali, e isso aqui realmente eu já estou seguindo o artigo que eu tinha mostrado. Então, o raio é R2 menos a posição, né, em relação ao centro de massa é essa, e os vetores de posição estão a 60 a 180 graus um do outro, aí está o sistema do centro de massa, né, entre as suas partículas, na origem do sistema de referência, o centro de massa, como eu havia dito, ou seja, M1 e M2 são necessariamente desiguais. Aqui, aparentemente, R1 é menor do que R2, o que indicaria que M1 é maior do que M2. Nós, então seguimos construindo as coordenadas, como as coordenadas da figura R1 e R2, e vamos estabelecer aí uma relação entre as coordenadas e as massas. Essa relação é importante para a construção do conceito que nós já vamos mostrar. Assim, nós temos que a energia do sistema no referencial centro de massa é a soma das energias cinéticas mais o potencial gravitacional, que é esse aí,
que é esse V de R. Assim nós podemos escrever as velocidades V1 e V2 dessa forma, em termos da velocidade do centro de massa, né? E com essa construção, nós escrevendo as velocidades dessa forma, e nós podemos unificar K1 e K2 num único termo cinemático, onde a massa é a massa chamada massa reduzida do sistema. Está aqui todo o procedimento aqui na primeira linha, em que isso é feito, é possível você acompanhar todo esse procedimento. Eu escolhi não fazer na mesa digitalizadora, porque fica mais demorado. E como tem um artigo, quem quiser dar uma olhada lá no artigo, com mais detalhe, mas vocês podem ver aqui, inicialmente em coordenadas do centro de massa, a gente substitui essas V1 e V2 aqui, né? Substitui V1 e V2 nessa relação aqui, e aí ficamos com K1 em termos da velocidade em relação ao centro de massa, K2 em termos da velocidade em relação ao centro de massa. Com isso, nós chegamos àquilo que chamamos de massa, né? E é substituído aqui. Então, nós temos aqui os dois termos, colocando isso tudo em evidência. Nós temos a tal massa reduzida, em termos para V ao quadrado, então, e aqui está a massa reduzida, ou seja, como é que a gente acha a massa reduzida, e essa é, inclusive, está aí a massa reduzida, é, em geral, uma questão nas provas de mecânica clássica, encontrar a massa reduzida do sistema, fazer a energia de um sistema de dois corpos. Então, e por isso que esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física. E é, como vocês veem, um procedimento totalmente newtoniano e que encontra resultados empíricos, porque você aponta o telescópio e você acha o planeta. Aqui a gente faz o mesmo procedimento para descobrir o momento angular do sistema, e é a partir desse procedimento em que nós podemos deduzir se as duas massas têm rotação sincronizada, ou seja, essa rotação se elas mantêm uma das faces voltada para a outra, né? Então, nós temos aí a lei da gravitação universal e, finalmente, o valor empírico da constante de Newton, da constante gravitacional de Newton escrito. Nós vamos, a partir de agora, usar coordenadas polares, ou seja, R e θ. Estamos aí usando coordenadas polares, a força é radial, o R é a coordenada radial, e R1 e R2 são as distâncias das massas com relação ao centro de massa. O potencial gravitacional, né? O potencial gravitacional em termos da massa reduzida, e são as duas últimas equações, e nós temos aqui, portanto, a coordenada radial em termos de e a coordenada azimutal, né, que seria o ângulo, né, os vetores unitários descritos em termos dos vetores planares, e eu tinha feito isso na demonstração da primeira lei de Kepler. Então, o procedimento aqui é o mesmo. Inclusive, ele acha que a aceleração da primeira lei de Kepler, da mesma forma que eu achei, a notação está diferente, mas a forma é a mesma. E o sistema a força de conservação do momento angular também foi deduzido lá no vídeo da lei de Kepler. Então, eu recomendo que vocês olhem lá essa dedução que está detalhada. E aqui a gente escreve o momento angular total do sistema, e vai ser daí que a gente, num próximo vídeo, vai explicar melhor como é que... Porque esse momento angular é conservado. E a partir daqui a gente vai começar a
Essa curva cônica também foi encontrada no vídeo da primeira lei de Kepler, e ela vai ser usada para deduzir a terceira lei de Kepler. Estão aí as leis, né? A trajetória dos planetas em torno do Sol é elíptica, com o Sol situado em um foco, eu já demonstrei. O raio vetor que une Sol e qualquer planeta varre áreas iguais em tempos iguais, eu já demonstrei também. A terceira lei ainda não está gravada a demonstração, não foi possível gravá-la, mas devo gravá-la e levantar ainda hoje. Está sendo gravado na segunda-feira, dia 22. Então, ainda hoje nós devemos gravar. E aqui está uma ilustração do sistema, né, das duas massas, onde você tem, de um lado, a estrela em vermelho, e do outro lado o planeta, e o centro de massa, que sempre fica mais perto da estrela, porque a estrela é muito mais massiva do que o planeta. E aqui no nosso sistema solar, por exemplo, só Júpiter mantém o seu centro de massa fora do Sol. Todos os outros planetas têm o seu centro de massa dentro da esfera solar, né? Embora não coincida com o centro de massa do próprio Sol. Pois bem, aí uma visão lateral, nós temos uma visão superior, agora uma visão lateral da estrutura, estrela e centro de massa, onde nós vemos que o planeta está vindo, furando o plano do quadro na nossa direção, com V1, e a estrela está entrando no plano do quadro, que ali é V2, ou seja, é como se nós estivéssemos observando esse sistema nesse ângulo, e o de cima é uma observação no outro ângulo. Então, nós vamos mostrar agora exatamente como que são possíveis, como que a gente pode encontrar, em quais configurações a gente pode encontrar o sistema, e como que, porque ele pode ter, se a gente considerar o plano do céu, né, como se fosse a esfera celeste ao fundo, dificilmente o planeta a órbita do planeta vai estar assim com a gente, né, ou assim, direitinho. Ela sempre vai estar em algum tipo de plano inclinado. Então, e é isso que eu mostro aí, fazendo uma projeção com o plano do céu, como que seriam as velocidades. Então, sempre pode ser que tenha um ângulo entre a gente e o plano da órbita, que é definido pelo momento angular. Nesse sentido, aí nós temos a velocidade observada, que é a velocidade da estrela com o seno do ângulo em que é formado com esse plano, né? E tá aí o plano da órbita, aqui o I é o ângulo com o plano do céu, e a projeção da velocidade radial. Então, esse é o caso mais comum, onde esse I pode variar, aí, então esse é o caso mais genérico para a gente tratar na detecção dos planetas extrasolares. E aqui eu mostro um caso real, que está lá no artigo, que é o caso do exoplaneta 51 Pegasus B, onde nós vemos o movimento da estrela projetada, e o eixo horizontal representa a fase orbital, onde um ciclo corresponde a 4,231 dias, e o eixo vertical representa a medida da velocidade. Então, vocês veem como é que a velocidade está variando, né, uma função periódica. Ou seja, quer dizer que o planeta ora está indo, que a estrela ora está indo, ora está vindo na direção do observador. Então, isso implica que ela está balançando e que tem um corpo ali. E a partir disso a gente consegue calcular com precisão qual é a massa desse corpo que está orbitando a estrela. A massa de 51 Pegasus é 1,1 massas solares, ou seja, é uma estrela que tem uma massa muito próxima da massa do nosso Sol. O período dessa órbita aí é de 4,2 dias.
E a velocidade orbital da estrela é de 57,5 metros por segundo. Né? Claro que isso tudo são médias, porque as órbitas são sempre elípticas. Então, de posse desses dados, nós podemos lançar mão da física, das leis de Newton, considerando o raio da estrela muito maior do que o raio do planeta, né? Nós temos M2 ali, temos a relação entre os raios e temos a relação entre M1, M2 e os raios e a velocidade. Assim, a gente encontra quem é a massa do planeta em termos do período orbital e da velocidade orbital da estrela. Então, está determinado. Então, com esses valores aqui, sabendo esses valores da estrela, a gente determina a massa do planeta, que está nesse procedimento que está aí. Com isso, fica determinada a massa do planeta, com bastante precisão. Esse planeta, no caso, que orbita a 51 Pegasus, né, que é o planeta 51 Pegasus B, ele tem 9,3 vezes 10 a 26 quilogramas, o que seria 47% da massa de Júpiter. Ele é ele orbita um raio de distância de 0,053 unidades astronômicas. Ou seja, ele está muito próximo da estrela. Esse planeta é considerado aquilo que a gente chama de um Júpiter quente. Ele tem uma massa maior que Saturno, porém menor que Júpiter, mas orbita muito próximo da estrela. Esse método aqui, ele é muito bom para detectar esse tipo de planeta. É um planeta que tem muita massa e que orbita próximo, porque aí ele arranca o centro de massa de dentro da estrela. Então, o centro de massa fica numa posição em que o balanço do planeta com a estrela é relevante, em que o planeta gera um balanço na estrela relevante. Então, esse método ele é muito bom para detectar esse tipo de planeta massivo e próximo da estrela. Bem, como vocês podem ver, as leis de Newton, embora superadas, mas não derrubadas, embora existam um acúmulo de evidências que as leis de Newton não conseguem realmente descrever a realidade amplamente, na sua totalidade, elas têm um domínio de validade, o que quer dizer que assim, elas não foram derrubadas, elas estão válidas, em certos domínios é que elas não são válidas. Então, isso aqui, além de mostrar como é que se faz para detectar planetas extrasolares, eu queria aqui mostrar também um exemplo, mais do ponto de vista de filosofia da ciência, de como que a ciência é feita, como que você não derruba um paradigma simplesmente com uma simples um, um caso em que ele não se aplica. Isso não derruba um paradigma que tem trocentos casos em que ele se aplica. Isso apenas determina um domínio de validade. E as leis de Newton têm um seu domínio de validade. Com isso, eu agradeço, agradeço a vocês a atenção. Sejam sempre bem-vindos ao Gélidos Domínios de Aether Tenebris. E a gente encerra a gravação por aqui.